bem-vindos a mais uma história de sucesso. Oi, Cris, tudo bem? Oi, Divandra, tudo e você? Tudo bem. Hoje é um dia muito especial porque, particularmente, vamos conversar com uma pessoa que eu admiro muito. Ela é graduada em Serviço Social pela UBRA, trabalhou em projetos sociais na Associação Colheita em Sapiranga, foi missionária pela Ivan, fez missões pela Jocum em Florianópolis e agora é coordenadora da ONG Casa da Criança Peniel em Campo Grande. Seja muito bem-vinda, Márcia Ribeiro. Olá, boa noite, tudo bom? Para Tudo mim é um bem? prazer muito grande, um privilégio estar com vocês aqui essa noite, poder compartilhar um pouquinho da minha história, da minha trajetória, e eu fico feliz pelo convite. Muito obrigada. A gente agradece. Então, tu pode se apresentar, Márcia, pode falar um pouquinho sobre você e nos contar a tua trajetória. Sim, então, meu nome é Márcia Ribeiro, atualmente eu tenho 48 anos de idade, e no momento eu trabalho como coordenadora de um abrigo institucional chamado Casa da Criança Peniel, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Mas até chegar aqui foi um caminho longo a ser percorrido, né? Aos 19 anos de idade, eu tive o privilégio de ter um encontro com Cristo que marcou totalmente a minha vida e que trouxe uma mudança radical. E desde o momento em que eu tive o encontro com Cristo, eu entendi que eu tinha um chamado e um propósito a cumprir. E eu sempre tive muita sede e muita curiosidade para aprender a ouvir a voz de Deus e entender como eu poderia, de que forma eu poderia passar para outras pessoas aquilo que eu havia recebido. A transformação que ocorreu em mim, eu queria também ser um canal para a transformação da vida de outras pessoas, de outros jovens, né? Então, com 21 anos de idade, eu ingressei na agência missionária chamada Jocum, Jovens com uma Missão. A princípio, eu fui para fazer uma escola de treinamento missionário de 5 meses, né, onde eram 3 meses teóricos e 2 meses práticos. E nessa escola eu acabei tendo uma experiência maior ainda com Deus, acabei conhecendo de forma mais profunda o coração de Deus e me senti vocacionada, né, para missões. E permaneci nessa escola trabalhando, atuando no treinamento de jovens, levando jovens até outras cidades do sul do Brasil para que fizesse Cristo conhecido também, apoiando trabalhos de igrejas, trabalhos em escolas, e foi um dos períodos mais importantes da minha vida, porque ali eu aprendi não só a conhecer a Deus, mas eu aprendi a crescer em fé, a crescer em dependência de Deus, né? E naquela época eu não entendia aonde tudo isso poderia me levar, né? Mas eu fui ouvindo e obedecendo. Isso foi uma crescente na minha vida. E aí, no ano de 2006, foi um ano marcante porque eu tive a oportunidade de fazer uma escola dentro da Jocum mesmo, de estudos bíblicos no Chile. E fiquei por um ano lá. E nesse período em que eu estive no Chile, Deus compartilhou ao meu coração um desejo muito grande de servir a igreja local. Porque eu havia me convertido aos 19 anos, aos 21 anos de idade eu fui para missões e eu não tinha criado raízes em uma igreja local para servir, para ser bênção. Foi então quando surgiu a oportunidade de eu ficar um período no Rio Grande do Sul, em Sapiranga, que eu acredito que foi no mesmo período que a gente se conheceu. E eu fiquei por 5 anos no Rio Grande do Sul, em Sapiranga, servindo ali o Ministério Internacional da Colheita e trabalhando também com uma ONG que a igreja tinha. Então, Uhum. ali a gente teve a oportunidade de desenvolver vários projetos sociais, projetos de aprendizagem profissional com jovens e adolescentes, projetos sociais nos bairros mais carentes e necessitados da cidade. Então, foi assim um dos períodos muito importante,
muito abençoado, assim mesmo, de Deus na minha vida. E foi um período onde eu aprendi a crescer e me apaixonar cada vez mais pelo trabalho da igreja em si. E conforme o tempo foi passando, a gente entendeu, juntamente naquela época com a pastora Vânia, que Deus queria que o trabalho do Ministério Internacional da Colheita avançasse e também pudesse servir a crianças que estavam com direitos violados. Foi então que surgiu o desejo da gente abrir uma casa lá para acolher crianças. Na época se chamou Casa Ágape. E nós montamos toda a estrutura da casa, né? E nesse mesmo tempo, quando estava tudo pronto para a casa começar a funcionar, surgiu a oportunidade, um convite realmente da pastora Vânia para que eu viesse até Campo Grande para aprender um pouco mais sobre o trabalho de acolhimento institucional. Ela conhecia uma pastora aqui de Campo Grande, na verdade elas são melhores amigas, a pastora Joelma Facchini, né, e ela me recebeu aqui em Campo Grande para um trabalho todo que ela já tinha estruturado aqui, que no caso hoje é a Casa da Criança Peniel. E eu vim, e como a nossa vida pertence a Deus, e tudo que a gente faz realmente é voltado para Ele, acabou que eu vim para ficar 5 meses e estou há 12 anos aqui trabalhando com a pastora Joelma. Então, a Casa da Criança Peniel é uma organização que esse ano vai fazer 30 anos. É uma obra realmente de fé. É um acolhimento institucional, é um abrigo que acolhe crianças, atualmente crianças, de 0 a 7 anos de idade, que estão com seus direitos violados. São crianças que em algum momento sofreu algum tipo de violação, que teve algum tipo de denúncia, que foi constatado que essa denúncia foi verdadeira, então a Vara da Infância expede que essas crianças sejam acolhidas. O acolhimento institucional, na verdade, é a última instância, é quando realmente o direito está violado e não tem condições da criança permanecer na família onde ela está. Todos os dias, elas moram conosco. Então, a gente, como Casa da Criança Peniel, a gente tem o objetivo de ser um lar provisório para essas crianças, só que um lar diferenciado. Um lar onde ela vai ser amada, onde ela vai ser protegida, e um lar onde ela vai conhecer o verdadeiro amor, o amor de Deus, o amor de um pai que não vai violar o direito dela. Então, essas crianças, elas permanecem conosco até que seja feito todo um trabalho pela nossa equipe para que ela possa retornar para a família biológica, ou quando os pais são impedidos, alguém da família, nós chamamos a família extensa, né, avós, tios, que tenham condições de assumir a guarda dessa criança. E se ninguém foi encontrado ou ninguém estiver apto, então elas são destituídas do poder familiar e entram para o Cadastro Nacional de Adoção. Entendi. Mas assim, é um resumidão de como eu cheguei até aqui. Márcia, me explica, assim, eu acho que no mundo cristão é difícil nós compreender quando o chamado é para missões. Primeiro porque a gente vê que não é com todo mundo, né? É justamente com algumas pessoas. Eu gostaria de entender o porquê missões. Por que tu foi para esse lado? Olha, eu entendi, assim que eu me converti, que Deus tinha algo a mais para mim. E não era simplesmente só estar na igreja. Tem pessoas que são chamadas por Deus para servirem especificamente à igreja local. E pessoas que são chamadas para irem também a outros lugares. Só que independente dessa questão do chamado missionário, a gente precisa entender e trabalhar dentro de nós essa mentalidade que todos nós, como cristãos, somos chamados para fazer algo. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, conhecer a Deus para que a gente possa se conhecer e entender o propósito e o chamado dele para as nossas vidas. Tem pessoas que realmente são chamadas para ultrapassar fronteiras. Tem pessoas que são chamadas especificamente para outros países, para ter experiências transculturais. Agora, tem pessoas que são chamadas
para serem luz na sua cidade. Agora, o princípio começa de nós sermos luz, de nós sermos sal, aonde nós estivermos. E Deus, ele vai direcionando, Deus, ele vai guiando. E você sabe, com o tempo, discernir quando é a voz de Deus falando com você, te guiando, te mostrando, te dando muitas vezes sinais, muitas vezes se calando também. Então, o chamado missionário, em primeiro lugar, é para todos. Agora, tem os que vão ser missionários na universidade, tem os que vão ser missionários no seu local de trabalho, através da sua profissão, e tem os que vão ser missionários em outros países, em outras cidades. Eu comecei em outras cidades, tive a oportunidade de ir a alguns países da América Latina, e depois entendi que o meu chamado era para estar no Brasil, e que tudo o que eu vivi até aqui, durante todos esses anos, foi só uma preparação para o que Deus tinha para mim nesse momento específico em que eu vivo hoje. Tá. O Márcia, Não sei se eu me fiz entender. Sim. não, deu para entender. Se nossa, assim, você falando, passa um filme na cabeça, assim, né? Nessa sua trajetória, assim, qual foi o maior desafio que você teve que enfrentar? Olha, por incrível que pareça, o maior desafio para mim sempre foi acreditar confiar que Deus era o suficiente. Era crer e conseguir confiar de que Deus supriria sempre todas as minhas necessidades. Então, embora uma vez ele suprisse, outra vez ele suprisse, cada vez que eu tinha um desafio, eu sempre fui um pouco medrosa, um pouco Moisés, sabe? Será? Mas eu não consigo, eu não posso, eu não sei, Senhor. Será que eu vou conseguir? Exatamente. Até que Deus falou, olha, o que você tem nas suas mãos? O que você tem nas suas mãos, o que você é o que eu preciso para que você cumpra aquilo que eu te chamei. Então, um dos meus maiores desafios sempre foi olhar o que tinha na mão do outro e não o que tinha nas minhas mãos. Então, a gente sempre acha que o outro vai ser melhor, o outro é que deveria ter sido chamado, o outro é que tem mais habilidades, mas Deus quer usar aquilo que nós temos nas nossas mãos. Né? Então, o meu maior desafio sempre foi crer que Deus é o suficiente e Ele pode. E hoje eu entendi isso. Você me tira uma dúvida. Tem diferença quando tu faz missões, está acompanhado e apoiado por uma instituição, e quando tu faz missões assim, sem aquele apoio? Não tem. Que nem como a gente está no Brasil, a gente escuta muito falar missões na África, esses lugares assim, que são mais precários e difíceis mesmo, né? E que nem, por exemplo, agora em momento de guerra, tem lugares que foram pegos, em lugares que as pessoas têm necessidade, são atendidas, tem missionários, né? Tu acha que tem diferença fazer a missão? Qual é o teu olhar? Fazer a missão apoiado com uma instituição e o outro tipo de missão, que é sem fins lucrativos, sem uma instituição por trás? Assim, ó, em primeiro lugar, a gente precisa entender que para você fazer missões é uma obra de fé. Então, você nunca vai poder depender de uma instituição nem de pessoas. O teu sustento vem de Deus, você depende de Deus. Porque a instituição pode falhar, a igreja pode falhar, e Deus, se Ele te chamou e te enviou, Ele vai suprir de forma sobrenatural. Ele vai usar pessoas que você não esperava, Ele vai lembrar o teu nome a pessoas que vão te apoiar. Então, assim, a dependência nossa tem que vir de Deus. Agora, é claro que se você tem uma equipe por trás que te apoia financeiramente para que você possa ir, é incrível. Mas você tem que ter sempre em mente que essa equipe pode falhar, porque são pessoas humanas. Então, na primeira dificuldade, uma das primeiras coisas que se corta é o apoio missionário.
Entendi. Então, a nossa expectativa sempre tem que estar em Deus. Uhum. Agora, é mais fácil e é digno. Um missionário, ele precisa de apoio financeiro, né? E ter uma instituição por trás, e ter pessoas que o apoiem por trás. Mas nem sempre isso vai ser possível. E na tua Então, por isso que a experiência? gente tem que aprender a depender de Deus. Verdade. Ó, E na tua experiência? na minha experiência, Edivânia, foi assim. Os 10 anos que eu passei em Jocum, eu vivi pela fé sem dinheiro. O que é pela fé sem dinheiro? Sem um apoio específico, né? Então, tinha sempre aquela dificuldade para levantar mantenedores, para levantar pessoas que pudessem me apoiar financeiramente, para as viagens, para o pagamento das despesas mensais que a gente tinha na base de missões, porque a gente come, a gente bebe, então a gente precisa contribuir. Então sempre foi um desafio nesses 10 anos, mas foi onde Deus construiu em mim uma base de fé e uma base de dependência. Depois, quando eu fui para Sapiranga também, os 3 primeiros anos que eu passei lá, foi só com ajuda de custo, com um apoio muito mínimo, né? Mas ali, confiando em Deus, e em nenhum momento nada faltou, nada que foi necessário faltou. Faltaram algumas coisas supérfluas no tempo que eu estive em missões, que eu tinha vontade? Às vezes sim, mas o que era necessário, o que eu precisava para realmente cumprir o meu chamado, nunca faltou. Deus sempre foi fiel em todo o tempo, né? E nos meus 2 últimos anos em Sapiranga, que aí sim eu fui trabalhar mais especificamente para a área social, na Associação Colheita, aí então eu fui contratada para poder desempenhar o meu chamado. E na verdade, para mim, era só um disfarce, né? Não era um trabalho, era um chamado. E nesse tempo aqui em Campo Grande também, eu sou remunerada para desempenhar a função que eu desempenho. Mas eu entendo que tudo vem de Deus, não vem da instituição. E assim, foi um presente de Deus para mim, hoje, poder receber para servir, para fazer aquilo que eu fui chamada para fazer. No passado, como eu trabalhei muito com jovens e um pouco com adolescentes, eu nunca imaginei na vida trabalhar com crianças, mas foi um trabalhar de Deus dentro de mim. Foi toda uma construção dele para que hoje eu pudesse desempenhar a função que eu desempenho. Então foi algo que já foi nascendo lá em Sapiranga. Aí surgiu o desejo de fazer a universidade, de me preparar melhor para essa área social. Foi quando eu fui estudar serviço social e entender que era muito mais do que caridade, mas eu poderia transformar vidas através do serviço social, através de projetos, estando melhor preparada para isso. Então, eu só uni o útil ao agradável, aquilo que eu já fazia com um pouco mais de conhecimento. Perfeito. Então, tudo vai sempre para a mesma via, dependência de Deus. Tudo pode falhar. É verdade. Todo sistema. Ô, Márcia, assim, nessa sua trajetória aí, o que foi importante para você? O que foi mais importante, É, sinceramente, foi continuar ouvindo a voz de Deus e continuar obedecendo. Por quê? Muitos cristãos ouvem a voz de Deus para começar algo e depois, no meio do caminho, eles se perdem. Eles não continuam ouvindo a voz de Deus, não continuam buscando com um coração humilde o direcionamento de Deus. Então, não é só você ouvir e obedecer, isso eu aprendi na Jocum. É você seguir ouvindo e seguir obedecendo. Isso foi o mais importante para mim. Porque se eu tivesse retornado para o Rio Grande do Sul, para Sapiranga, talvez Deus não teria me colocado onde Ele me colocou hoje. E Ele falou ao meu coração que era para permanecer aqui. E eu odiei. Eu não queria ficar em Campo Grande. Eu quis ir embora todos os dias. Até que um dia, conversando com a minha irmã por telefone, ela falou: Márcia, não se esqueça que quem quer servir a Deus
não pode escolher onde quer morar. E ali a minha luta acabou. É o que você precisava ouvir, né? Para Aham, poder sossegar o coração. exatamente. E aí as coisas foram mudando, mas não sei se as coisas mudaram, mas acredito que eu mudei a minha perspectiva, o meu olhar para a cidade, para tudo mais. Teria feito alguma coisa diferente? Não, tudo igual. Ai, Não tão bom, teria né? feito Que tu nada não tem diferente. arrependimento nenhum, né? É tão Oi? maravilhoso. É quando tu não tem arrependimento nenhum, tu viveria tudo de Não, novo. Acho que é tão teria maravilhoso isso. feito tudo de novo. Teria ido para Jocum, teria gastado a minha vida lá como eu gastei 10 anos da minha vida, teria entregado tudo de novo. Ah, que Foi lá legal. que eu aprendi grande parte de tudo que eu sou hoje em Deus. Foi Ah, que lá. legal. Muito Então a legal. gente nunca pode desprezar os humildes começos. Nada começa grande, começa pequeno. É, Teve alguma E aí a coisa que gente vai foi. colocando cada tijolinho, né? É verdade. tijolinho por tijolinho, né? É. Aham, exatamente, uma construção. É o processo. Teve alguma coisa que foi importante para você, assim, que eu digo assim, importante, eu digo um momento que foi marcante para ti? Acho que um momento marcante, um momento assim realmente marcante para mim foi quando eu entendi aqui em Campo Grande já que era possível eu ser mais, que era possível eu ir além, que era possível é, eu ser mais do que eu já havia sido. Uhum. Sabe, às vezes a gente vive um tempo assim no evangelho, poxa, já tem muito tempo que eu sou cristã, que a gente pensa assim, tá bom, né? O que eu já fiz, já trabalhei para Deus, já me doei, eu já isso, já aquilo, tá bom, agora eu vou ficar bem quietinha. E quando a gente pensa nisso, Deus ele começa a mover novamente na tua vida, né? Para te levar mais adiante. Então, assim, algo muito importante na minha vida foi entender que eu poderia ser mais, que eu poderia fazer mais, que eu poderia ir além. E, na verdade, isso para mim hoje, ainda hoje, até hoje é um desafio, né? Até tem uma das perguntas aqui de vocês que fala sobre um sonho, né? Uhum. Que você tem. Então, assim, eu pretendo me preparar melhor e eu pretendo futuramente palestrar, falar sobre acolhimento institucional, que pode sim ser uma experiência positiva na vida da criança que está com um direito violado. O acolhimento institucional já foi muito marginalizado no Brasil, ainda é até hoje, né? Tivemos muitos maus exemplos, mas eu quero trazer o bom exemplo, o como pode ser positivo, o como você pode acolher com dignidade, o como você pode acolher com amor, o quanto você pode ser um canal de transformação para a vida de uma criança que está ferida, que está fragilizada. Então, é um sonho que eu tenho. Ah, E eu legal. vou começar a me preparar para isso, É isso aí, tem que correr para atrás ir dos sonhos, adiante. né? Não deixa apagar a chaminha, Exatamente. não. A gente não pode ficar parado na nossa É, zona de conforto, a gente sempre tem que ir além. E por isso que é muito importante quando a gente tem na nossa vida pessoas que nos ajudam a acreditar, nos ajudam a olhar além, né? E aqui eu tenho como mentora a pastora Joelma Facchini, e ela está sempre me incentivando, sempre tentando tirar o melhor de mim, né? Para Uhum. que eu possa ir adiante, possa ir Mar, além. Márcia, como que você vê daqui 5 anos? Em primeiro lugar, eu quero estar viva. Eu quero estar viva, eu quero estar com saúde, com qualidade de vida, né? Eu quero já ter terminado a minha especialização em primeira infância
e quero estar palestrando sobre o assunto. Quero ir a várias unidades de acolhimento, não só aqui da cidade, mas do Brasil também, podendo dizer, podendo ensinar que é possível você acolher de forma diferenciada, com amor, com dignidade, com respeito às crianças. Uhum. Márcia, o que você deixaria de conselho para outras pessoas? Que eu acredito assim que pela tua história busca ter uma intimidade melhor com Deus, busca o seu propósito, né? Busque assim o caminho, porque eu acho que como qualquer pessoa que começa e se converte e começa uma jornada com Deus, tem suas dúvidas, né? É Sim. difícil buscar, não sabe nem como orar. Então, o que tu diria? Que conselho tu daria para outras pessoas que gostariam de buscar e encontrar o caminho? Vou pôr o óculos, tá? Tudo Eu vou bem. ler. Eu escrevi algo aqui, na verdade não é assim um conselho, Uhum, né? Aprenda a ouvir a voz de Deus, a ouvir as pessoas que estão acima de você, né? Tenha sempre um coração ensinável e nunca esqueça o princípio da honra. Eu acho que a chave para tudo na nossa vida é a gente manter um coração ensinável, um coração humilde, sempre disposto a aprender. E muitas vezes a gente não vai aprender só com as pessoas que estão acima da gente. Às vezes a gente vai aprender com as pessoas que estão ao nosso lado. Então a verdade. gente tem que ter um coração ensinável para isso, né? E, na verdade, eu acredito que não existem desculpas para a gente não cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Uhum, Então, Moisés foi um homem que deu muitas desculpas e Deus rebateu com Moisés todas as desculpas que ele deu, até que ele entendeu que era possível, uhum, né? Então, o que eu tenho a deixar como conselho é aprenda a ouvir, tenha um coração ensinável, nunca esqueça o princípio da honra. E honrar, em primeiro lugar, as autoridades, aqueles que estão acima da gente, e honrar os nossos irmãos também. Sempre preferir o outro em honra, saber ouvir. Acho que saber ouvir, a gente nunca vai chegar em um nível na nossa vida que a gente não tenha algo a aprender, que a gente não tenha, né, algo para receber. Então a gente tem que estar sempre mantendo esse coração. É um conselho que eu dou para que a gente consiga crescer, consiga ir adiante, né? E ninguém se converte já aprendendo a ouvir, a discernir a voz de Deus. Isso é um exercício diário, é, né? Que a gente precisa aprender, ter um coração humilde para aprender, reconhecer que a gente não sabe e que a gente precisa. uhum, E não tem um lugar melhor para nos ensinar do que a própria Bíblia, né? Então, todos os dias você chegar humildemente diante de Deus e falar: Deus, eu quero te conhecer melhor. E eu quero te conhecer através da tua palavra, porque uhum. a tua palavra é a verdade e é ela que diz a verdade sobre mim, sobre quem eu sou e sobre quem eu posso ser em ti, né? Então, esse é o conselho que eu deixo. Ah, legal. Márcia, nos conta um pouquinho agora da Casa da Criança Peniel. Se tiverem pessoas interessadas em ajudar, nos fala um pouquinho como é que funciona. Olha, nós somos abertos para receber todo tipo de doação financeira, de pessoas físicas, de empresa. Nós somos uma ONG que há quase já 30 anos aí está na cidade atuando, já acolheu centenas de crianças e adolescentes, atualmente apenas crianças, né? Uhum, Então, são crianças que estão em situação de risco social e pessoal, são crianças que estão com direito violado, e quando a gente fala de direito violado, é, há uma lista gigantesca aí de negligências, de abuso sexual,
abuso físico, abuso psicológico. Então, são crianças que realmente precisam ser assistidas em suas necessidades integrais. Então, essas crianças, elas moram conosco, a gente oferece para elas um lar provisório, onde ela chega com a roupa do corpo e a gente tem que ter tudo pronto, preparado para acolher essa criança com dignidade. Então, a gente trabalha com essas crianças desde a questão de saúde, questão psicológica, questão emocional, a gente provê todas as refeições para essas crianças e acaba que a gente acolhe não só a criança, mas acolhe a família também, porque a gente acaba tendo que trabalhar com a família, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele dá a prioridade para que a criança permaneça na família biológica. Então, a gente tem uma equipe com uma assistente social e uma psicóloga que faz todo o trabalho de busca ativa dos familiares dessas crianças e desenvolve um trabalho também com essas famílias, né? Através de palestras, de orientações. A gente tem um projeto dentro da Casa da Criança Peniel, que é um diferencial dentro do acolhimento institucional, que se chama Acolhendo Famílias. E esse projeto, a gente, um sábado por mês, oferece um café da manhã para as famílias das crianças que estão acolhidas e das que retornaram para as suas famílias, e a gente ainda segue acompanhando por 6 meses. Então, nesse café da manhã, sempre tem um tema que a gente trabalha sobre proteção integral da criança. Às vezes nós mesmas falamos, às vezes vem um palestrante de fora trazendo algum tema, como a juíza, ou um promotor, ou um médico, ou um conselheiro tutelar. Então, sempre abordando temas relevantes e faz ali uma roda de conversas, onde eles podem se abrir, podem expor as suas fragilidades. Às vezes, o que é dificuldade para uma família acaba apoiando na dificuldade de outra família, e eles vão crescendo, vão se desenvolvendo. Então, é muito bacana, assim, porque na maioria das vezes, grande parte das vezes, a gente consegue reabilitar essa família, para que possa receber a criança de volta e para que o ciclo de violações seja rompido. É claro que se há uma suspeita ou algo assim relacionado a abuso sexual, a coisas assim mais graves, não tem a possibilidade de retorno para esse familiar. Entendi. Mas quando são outros tipos de negligências, na maioria das vezes se consegue romper com esse ciclo. E a criança voltar a ter um lar seguro. Então, é um trabalho muito amplo. Na tua visão, tu acha que tem muita, como é que se diz? Eu vou entrar a palavra certa, resistência. Tu acha que tem muita resistência ainda das famílias para fazer esse lado social, sim, trabalhar e reabilitar, ou não? Sim, há uma resistência muito grande. Tem famílias que a gente consegue, famílias que não. Então, principalmente assim com as questões de auxílios sociais e tudo mais, o que a gente tem que buscar das famílias? Que elas rompam o ciclo de violação e o ciclo também de miserabilidade. Então, muitos não entendem que precisam trabalhar, que não podem depender apenas de um auxílio do governo. Muitos não querem um trabalho formal porque também não querem perder auxílio do governo. Então, trabalhar na mudança de mentalidade das pessoas é muito difícil. Não é uma tarefa fácil. Às vezes a gente consegue e com outros a gente consegue pelo menos conscientizar melhor. E eu quero deixar aqui, para quem não sabe, a gente tentou fazer uma primeira gravação, não deu, porque a Márcia foi, né, raptada ali para levar uma criança e entregar para uma família. O que eu falei para ela que era tranquilo, não tinha problema nenhum, era mais importante essa criança estar num lar. E me diz uma coisa, Márcia, eu trouxe isso para entender o outro lado, porque eu tenho tios, por exemplo, que entraram no processo da adoção e leva muito tempo. Na tua visão, por que esse tempo? Tá? É muito trabalhado ou tem muita burocracia? É muito trabalhado a questão da adaptação ou é muita burocracia ainda que tem no Brasil? Edivânia,
depende muito da comarca onde a pessoa deu entrada na sua habilitação, em primeiro lugar, né? Cada comarca trabalha, acredito que não de uma forma diferente, mas em tempos diferentes. Geralmente, quando a pessoa ela quer iniciar um processo de habilitação para adoção de uma criança, primeiro ela precisa passar por um curso, porque é importantíssimo para que ela entenda os reais motivos pelos quais ela quer adotar uma criança. E tudo o que engloba a adoção, porque a adoção não é simplesmente eu não pude ter filhos, eu quero suprir o meu desejo de ser mãe, eu vou adotar uma criança. Não é isso, é muito mais do que isso, né? E quem você adota é para sempre. E quando você adota uma criança, você adota uma história. Não é uma criança sem uma história, né? E ela pode te dar todos os tipos de trabalho, de problemas, assim como o teu filho biológico também. E você não vai poder descartar essa criança. Então, em primeiro lugar, existe o curso preparatório. Depois tem a avaliação psicológica, social e tudo mais, porque, é importante. Agora, o que faz demorar, ser burocrático o processo da adoção? Na verdade, não é o poder judiciário na maioria das vezes, e sim o perfil que o adotante quer. Por quê? Quando você vai elaborar lá o seu processo de adoção, da entrada, você traça o perfil da criança que você quer adotar. Então, tá lá, você vai marcar, não, eu quero bebê, eu quero branco, eu quero do sexo feminino ou masculino, eu aceito até tal idade, eu aceito grupos de irmãos ou não aceito grupos de irmãos, eu aceito crianças maiores, eu aceito crianças negras, eu aceito criança com algum tipo de doença ou com algum tipo de deficiência. Então, é amplo o perfil. E, infelizmente, a conta no Brasil não fecha porque a maioria das pessoas que querem adotar querem um bebê branco. E essa não é a realidade dos abrigos do Brasil, não é a realidade do nosso país. Então, o que nós temos de crianças já destituídas e prontas para adoção? Crianças negras. Então, são grupos de irmãos, crianças que, por exemplo, são pequenas e têm irmãos maiores, e quase nunca se separa grupos de irmãos em uma adoção. Então, por isso demora, porque as pessoas elas têm um perfil restrito com as características da criança que ela quer adotar. Por isso é burocrático. Agora, quem tem um perfil amplo, por exemplo, aceito adotar crianças maiores, grupos de irmãos, aceito criança negra, aceito com alguma deficiência, é bem rápido, fica pouco tempo aguardando na fila. Agora, recém-nascido, até 1 ano de idade, com restrição de cor de pele e tudo mais, aí demora um pouco mais. Porque a Pode demanda ficar é maior, aí até né? 5 anos ou mais na fila. Porque a procura é maior, né? Na verdade, é quase só a procura. Nossa. Por isso que as pessoas reclamam que é burocrático e que esperam muito tempo. Porque se não fosse, já seria mais rápido, né? Sim, bem mais rápido. Entendi. Porque geralmente, vamos supor, você é de São Bernardo do Campo, né? Se você der início ao processo de habilitação de adoção aí, o cadastro de adoção é nacional, né? Então, vamos supor que chegou a sua vez na fila. Eles vão buscar aquele perfil que você quer adotar em São Bernardo do Campo. Se eles não encontram, eles buscam em toda São Paulo. Se não encontram, eles buscam nacional. Abrem busca nacional. Ah, tá. Porque assim, Márcia, minha prima, ela entrou com o processo de adoção, né? Aqui em São Bernardo, tudo. Ela conhecia, inclusive, ela conheceu uma moça que já era, acho que era a 6ª ou 7ª filha que ela estava doando, né? E foi contato direto com eles, né? Aí quando nasceu, aí meu primo registrou, né? Sendo como pai.
Só que aí ela não teve contato com a mãe. Ela fez tudo assim, sem conhecer a mãe, tudo. Só que a mãe aceitou, né, ela adotar. Mas tudo assim, não teve assim, intermediário assim. Ela foi direto e falou com a mãe, né? Ela não fez o. Aí tava tudo certo. Aí no dia que foi buscar, a minha tia foi buscar junto com o meu primo, o juiz negou. Aí eu fiquei. Correto. Ele negou, né? Aí depois, assim, nossa, ficou muito chateada, tava tudo pronto, tudo. Aí eu encontrei com ela, eu falei, o que que aconteceu? Que tava tudo certo, né? Tudo, ia fazer até um chá, tudo. O que o juiz deu a entender? Que ela furou a fila. Sim. Isso é o que a lei chama de adoção à brasileira, que existia Ah, muito no passado, né? Anterior aí ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, realmente, esse tipo de adoção, na verdade, não é, não é não é o correto, né? correto. Não é aceito. É, porque assim, até evitei, porque ela ficou tão chateada, nossa, ela ficou mal, assim, Imagino. né? Que aí depois Mas eu ainda deixei. tem pessoas que fazem sabendo que é errado e outras que fazem na ingenuidade. Mas, Então, Márcia, não eu não quis seria. assim aprofundar, assim, assim, se ela sabia ou não. Aí uns tempos atrás, até conversei com ela, ela veio, conversou tudo, aí eu perguntei, ela falou assim, eu falei assim, ainda você quer adotar? O nome dela é Fabiana, eu quero. Só que agora eu estou fazendo tudo certo. Então, quer dizer, eu acho que ela fez na inocência sem Ótimo. saber, e agora ela está fazendo no município de Diadema, que é a região do ABC Uhum. aqui, né? Agora ela até falou para ela, Cris, agora eu estou fazendo certinho. Eu falei, isso, Bi, faz certinho. Se você começar certinho, vai dar certo até o fim, Sim. né? Antigamente as pessoas era muito comum as pessoas fazerem isso, né? Mas é Hum, contra a lei. ah, tá. Aí ela até falou que é assim, recém-nascida. Aí ela até falou, nossa, São Bernardo eu fui maltratada. Nossa, eu fui bem assim, foram grossa comigo. Aí ela falou assim, eu tô com trauma de São Bernardo. Aí ela já entrou com o Uhum. processo em Diadema, disse que foi bem recebida, tá fazendo todas essas partes de Que assistente bacana. social, tudo, né? Ela falou que logo, logo tá para sair. Isso aí. Márcia, nesse Fazer caso, que tudo nem no certinho. caso da prima da Cris ali, não seria mais interessante o juiz aceitar? Porque eu vejo assim pela situação social, às vezes já conhece a família que a criança vai para adoção ou coisa assim. Ou tu acha que essa visão não é pertinente mesmo assim? Não é pertinente porque a pessoa ela está violando a lei, né? Na verdade, Uhum, existe a lei da adoção, existe uhum, uma forma como deve ser feito, né? E existem pessoas que já estão na fila habilitadas para preparadas para receber aquela criança. Então você Entendi. não pode simplesmente dar o seu filho para uma pessoa. Você pode sim, por exemplo, existem vários projetos nas varas da infância de todo o Brasil, onde você, como mulher, como mãe, você pode procurar e dizer: olha, eu estou grávida, eu não posso ficar com o meu filho, eu quero dar o meu filho em adoção. Então, ela vai ser totalmente amparada pela lei, uhum, entendeu? E ela vai poder entregar. O que não pode é: eu quero entregar o meu filho em adoção para a Márcia. entendi. É interessante tu trazer essa visão, porque as pessoas também que não têm condições e, e que não podem ficar com a criança, às vezes não sabem que tem esse amparo, né? Exatamente. Ela Abandono de pode ser maneira errada. totalmente amparada pela lei. Uhum, Ela não precisa ter e deixar na rua, ela não precisa ter e dar para alguém, né? A lei ampara ela para que ela uhum. possa ter e ela possa entregar essa criança mediante a lei em adoção. Mas elas, por exemplo, a Edivandra, ela conhece a Edivandra. Se ela tem filha, quer dar o filho para a Edivandra, ela não pode? Não. Nossa. É interessante, né? Porque às vezes eu creio Pela que. lei, não. Aham. Se quiser fazer pela lei, tem que seguir essa regra. Agora, Todos se os quiser trâmites.
o jeitinho brasileiro você pode, mas lá na frente alguém pode descobrir e você pode pagar o preço, né? Sim, na verdade, não é nem você que paga o preço, é a criança, né? Ah, Porque o adulto, ele vai saber lidar com isso, a mais criança já cedo ou não. mais tarde. Agora, para a criança, vai ser muito difícil. Tu tem Eles podem informação. tomar? Porque, sim, Nossa, pode. gente. Tu tem E aí é informação um se trauma nos... muito grande, né? É. Tem isso também. Mexe muito com Aí o depende do psicológico da criança. entendimento do juiz. Uhum. Talvez ele vai dizer, olha, eu só não vou tirar a criança de ti, porque já se passaram tantos anos e a criança entende e te vê como família, mas vai te aplicar uma multa, vai te aplicar uma pena, qualquer coisa do tipo, ou realmente ele pode entender, não vai ficar e tirar a criança. Aí quem sofre é a criança, que já Sim. está vindo de um trauma, que foi Adulto é rejeitado. adulto. Criança é criança. Entendeu? Né? Agora, criança para criança. Então, sempre o que tem o que tem a primazia é o melhor interesse da criança. Então, vai depender do que o juiz dessa comarca vai entender que é o melhor interesse dessa criança. Porque assim, para a criança não é fácil. Ela já veio, ela nasce, foi rejeitada, vai para a adoção. Aí acontece o negócio, aí ela é tirada da família. Imagine a cabeça, né? Da criança, mas sempre o né? ideal é a gente fazer tudo certinho dentro da lei, né? Exatamente. Dentro da lei de Deus e da lei dos homens. Foi que aí eu falei, a gente vai bem. Foi que eu falei para ela. Eu falei, na mano, nossa vida. Eu falei assim, faz certinho, eu vou estar orando, né? Se for da vontade de Deus, Deus vai preparar do jeito que você quer, mas agora faça certinho. Exatamente. Que só tem a ganhar, né? É verdade. Verdade. Tu sabe se lá fora é diferente? Não sei te dizer como funciona fora. E só aqui mesmo. eu acredito que... Faz quanto tempo mesmo que tu estava na Casa Peniel? 12 anos. Nossa, que é um vínculo, né? É legal. É uma história, é um vínculo. Vínculo com o trabalho, vínculo com as crianças, com as pessoas de lá, né? É difícil. Eu te mandei algumas poucas imagens de lá, assim. Posso te mandar depois mais algumas fotos da casa. Mas é interessante o pessoal que, né, assistiu o nosso vídeo poder entrar na nossa página de Instagram, que é @Casa da Criança Peniel, nosso Facebook também. E também temos um site, que é o www.casadacriançapeniel.org. E lá também tem várias formas que você pode ajudar, que você pode apoiar o nosso trabalho, porque é um trabalho realmente de fé. Não é porque eu trabalho lá, né? Eu sou suspeita para falar, mas assim, realmente é um trabalho de excelência. Márcia, uma obra de fé e de excelência. Você falando ali, trabalhar no acolhimento, eu lembro que em acho que foi 2022, uma amiga minha abriu um abrigo, né, e me convidou para trabalhar na parte administrativa. Assim, começou do zero, ela que correu atrás, tudo, a gente ia montar do zero mesmo, tinha um monte de ideias, tudo, ela ajudou uma pastora, tudo. Tava tudo assim, caminhando para dar certo. E assim, realmente, chegava crianças lá e a gente tava montando e a gente tinha que correr para deixar tudo certinho, porque ia chegar acho que 5 crianças e uma bebê. Quando chegou essas crianças, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que Deus quer comigo aqui? Né? E assim, a gente foi montando, tal, tinha tudo para dar certo, só que a gente descobriu umas coisas lá, e a pastora descobriu e acabou mandando todo mundo embora. Aí você falando de criança, menina, a gente se apega, né? A gente se apega. Isso assim, foi assim, 2 meses, assim, eu pegava assim, chegava a gente, situação assim, criança abusada, os pais batiam nas crianças, aí vinham para lá. Gente, teve um dia que eu até chorei, eu falei, meu Deus do céu, o que Deus quer comigo lá? O que Deus quer que eu aprenda aqui, né? E sabe, Cris, é um trabalho que você não faz sem Deus.
É um trabalho que você precisa da graça de Deus para você fazer todos os dias, para você ser forte pelas crianças, para você lutar por elas, sabe? Para você poder batalhar para que seja um tempo assim realmente onde ela seja transformada, restaurada, trabalhada, mesmo pelo amor de Deus, né? Aí Aí ela chegava assim todo dia, ou assim, a gente tomava café junto, eles conversavam. Aí teve uma que falou: tia, leva eu para sua casa, me adota. Eu falei: Jesus do céu, sabe, adolescente, ai, tia, me adota, ai, não sei o quê, ai, você é carinhosa, e passava a mão no meu cabelo e tal. Eu falei assim: filha, não é assim. Ai, por que a senhora não me adota? Eu falei: não, filha, não é assim, tem todo o processo, eu não posso pegar você, né? Mas aí não deu certo, né? Foi assim, uns 2 meses assim que deu para você sentir como que é ver a criança ali com. Às vezes o pai, assim, tinha um lá que tinha um problema com o pai, que era alcoólatra, sabe? Era bem assim, uma situação bem triste de ver. E muito, eles são muito carentes. Sim. Muito, muito, né? Tão Então, fragilizados, né? Tão longe da convivência da família. E muitas até crianças, adolescentes, nem viam, nem entendiam que estavam sendo violados. Porque às vezes é algo tão cultural da família que para eles era normal, era a vida que eles conheciam. Mas foi uma experiência, viu? Sim, imagino. Aí que a gente vê a importância de tu estar também alinhado ao objetivo, né? Tu tá preparado para receber essas pessoas, porque tem muitas necessidades, né? Psicológicas e tal, então a gente tem que estar bem emocionais, embasado. muitas fragilidades, né? Então a gente, nesse tipo de trabalho, a gente lida com as mazelas humanas. Então a gente tem que estar bem e entender que a gente faz não só por eles, mas a gente faz por causa de Deus. Porque Ele nos chamou para fazer isso, né? Então tá, para quem se interessar, então, doar, vai estar todos os links ali na descrição, vou colocar todas as informações, a Márcia vai passar bem direitinho, vocês vão poder entrar em contato, se quiser falar com ela também vão conseguir, com certeza, vão ser muito bem atendidos, eu creio, com certeza. E vão poder fazer parte dessas bênçãos, dessas pouquinhas bênçãos que a gente vai semeando na vida dessas crianças, adolescentes, essas famílias que precisam muito, né, Márcia? Geralmente o pessoal, quando for entrar no site ou nas nossas redes sociais, sempre vão ver que não aparece o rosto das crianças, porque elas têm a imagem protegida pela justiça. Então sempre vão ser fotos de costas ou com algum emoji no rosto, mas a gente procura tirar mais fotos que realmente não apareçam o rosto mesmo, né? Para que a imagem da criança seja protegida. Vamos fazer uma dinâmica? Mas vai ser um prazer, mas vai ser um prazer muito grande poder, né, receber vocês lá nas nossas páginas. Nos sigam, por favor, e na medida do possível contribuam conosco, porque toda ajuda é muito bem-vinda. Vamos sim, às vezes você pode pensar que sua ajuda é pequena, mas de pequenas ajudas a gente chega a uma ajuda grande, né? É verdade. Eu acho que a gente vê muito isso, que nem, por exemplo, eu que nunca fui para missões no exterior, eu sempre fui tocada na igreja. E meu coração incendeia quando é os meses de missões, sabe? E eu desejo no meu coração, e eu tive várias experiências quando eu contribuí com missões. E é muito importante, porque quem recebe lá do outro lado é uma sementinha que é um pouquinho aqui de cada um, que soma e transforma vidas, né? Apoia muito o trabalho de vocês. Eu vou deixar aí na nossa descrição também a chave Pix da Casa da Criança Peniel, que é o CNPJ da casa. E quem quiser contribuir, pode contribuir através do CNPJ, e você já vai ver que lá vai aparecer o nome da Casa da Criança Peniel. Entra tudo diretamente para a conta da casa para ser utilizada realmente
em recurso para as crianças. E fora isso, a gente está sempre batalhando. A gente faz bazar, a gente faz promoções, está sempre correndo atrás de recursos para agregar, para poder fazer com que fique cada vez melhor o trabalho em prol Legal, das crianças. legal. Agora sim, agora vamos à nossa brincadeira, nossa dinâmica, né, Cris? Bora lá. A gente vai falar umas palavras aqui e tu fala o que vem no teu coração, tá, Márcia? Tá bom. Família, Família é meu porto seguro. É a parte mais importante de mim. E, na verdade, é a parte onde eu sempre, depois que fui para missões, estive distante. Mas hoje, graças a Deus, através das redes sociais, a gente pode estar próximo novamente. A gente conversa por vídeo, a gente se vê, a gente se ouve, e todas as oportunidades que a gente tem de estar junto, a gente está junto. Um sonho. Um sonho, viver em um mundo onde as crianças não tivessem seus direitos violados, onde elas fossem vistas realmente como sujeitos de direitos e como prioridade absoluta. 3 palavras que te definem. Fé, esperança e serviço. Líder. Líder, como assim? Um Um líder. líder. Um líder? Pastora Joelma Facchini. É um exemplo de mulher de Deus, de fé, de persistência, de perseverança e de não desistir nunca. Legal. Não que a gente, às vezes, não tenha vontade de desistir, mas a gente não desiste. Para ti, o que significa missões? Para mim, missões significa obediência e renúncia. Em primeiro lugar, eu preciso estar disposta a renunciar, a abrir mão e a obedecer aquilo que Deus direcionar que eu obedeça. Sem renúncia, não existe missões. Uma frase motivacional. Uma frase motivacional. Deixei marcada aqui hoje, ó. Curta, mas muito importante, da pastora Thalita Pereira. O que muda na sua vida não é o que você começa, é o que você termina. Muitas pessoas começam muitas coisas e não terminam. Então, a gente precisa começar e terminar. E é um conselho também bíblico, né? Que mais importante do que o começo das coisas é o final delas. Então, a gente precisa ir até o fim. Que legal. Márcia, muito obrigada. Te agradeço do fundo do coração ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade. Não sei como ficou. Eu só fui falando. Talvez se aproveite alguma coisa aí. Vai sim, com certeza. As pessoas vão estar escutando, vão ser grandemente abençoadas, vão abrir a mente também para esse lado, né? Que é carente no Brasil, muito carente. E com certeza vamos começar a estar apoiando também esse teu trabalho, né? Que Deus abençoe e levante pessoas, né? Dispostas a abençoar mesmo, né? E uma coisa importante, Edivânia, que eu queria deixar aqui, é que é possível as pessoas servirem a Deus através da sua profissão. Então, às vezes, a pessoa acha que missões é só para aquela pessoa que vai para outro país. Tem pessoas que vão ser chamadas realmente para ir e vão usar a profissão delas lá. Mas você pode usar a sua profissão aqui para servir a Deus. Ah, mas eu sou da área da beleza, eu corto cabelo, eu pinto unha. Você pode ir em um asilo, você pode ir em um abrigo, você pode ir na rua, você pode abençoar vidas através daquilo que você faz. Ah, mas eu não sei fazer nada, eu só sei fazer bolo. Faz um bolo, leva para sua vizinha, coloca um bilhetinho. Já é missões, você né? pode servir a Deus através daquilo que você é, através daquilo que você faz. Ah, mas eu não sei fazer nada, eu só sei cantar na sua igreja. Grava um vídeo,
manda para as pessoas que você conhece, abençoa vidas, canta um trecho de uma canção que seja evangelística ou que ministre a vida de uma pessoa, sabe? Se prepare para servir a Deus. Alguns anos atrás, muitos anos atrás, as pessoas elas tinham esse preconceito entre você se preparar, entre você estudar e entre você fazer algo para Deus. É possível você fazer as duas coisas. É possível você se preparar e é possível você servir a Deus com excelência, dentro daquilo que Ele te chamou para ser e para fazer. Basta querer, né? Que Deus capacita. Verdade. Tá bom, Márcia. Agradeço pela sua participação no nosso canal. Foi um prazer, Cris. Que Deus continue abençoando, dando forças, que você consiga realizar todos os seus sonhos. Amém. Amém. Que Deus abençoe e continue, né, te abençoando nesse caminho, nesse projeto, né, que abençoa muitas vidas para começo de conversa, né? Antes de vir para você, acho que toca muitas vidas antes, então é muito importante. Muito obrigada mesmo por dividir conosco. E eu quero agradecer a todos também que acompanham e nos apoiam no canal. Eu e a Cris estamos muito felizes com a participação de vocês curtindo, vocês compartilhando, reagindo ali nos comentários. O nosso muito obrigada, que Deus abençoe. Tchau, até mais. Até mais, tchau.